Muito bem, pessoal. Então, a pedido de alguns sobrinhos, eu vou gravar um vídeo sobre o futuro subjuntivo, mas antes da gente ver o futuro subjuntivo, a gente precisa de ver também alguns verbos anteriores, tudo bem? Que é para não se confundir. Por exemplo, nós temos aqui o futuro imediato. O que seria o futuro imediato? O futuro imediato seria o verbo ir no presente, mas o verbo no infinitivo, que seria os verbos terminados em AR, ER, IR ou OR. Tudo bem? Então, o futuro imediato, ele serve para que a gente possa expressar algumas ações que vão acontecer no futuro muito próximo. Ou seja, hoje, amanhã, nos próximos dias, é algo que já está programado ou agendado. Tudo bem? Por exemplo, eu vou cantar amanhã. Tudo bem? Então, isso já tem algo programado muito próximo que seria amanhã. É um pouco diferente do futuro do presente, porque o futuro do presente ele vai ser um pouco mais longo, né? Vai ser mais longe. Daqui a 5 anos, 1 ano, 10 anos, não sei, mas ele não está na minha agenda. Com o uso já está um pouco perdida a diferença entre os dois, mas essa seria a diferença original. Tudo bem? Então, o futuro do presente, como é que ele vai formar? Eu não faço nenhuma alteração no meu verbo, na minha estrutura do verbo, e as minhas terminações serão ei, a, emos, ão e ão, tudo bem? Por exemplo, ser, né? Seria assim, eu serei, você será, nós seremos, eles serão. O verbo ir, eu irei, você irá, nós iremos, eles irão. Saber também, né? Eu saberei, você saberá, nós saberemos, eles saberão, tá? Então, só existem 3 verbos que eles são irregulares, que são os verbos trazer, dizer e fazer. Então, o que é que eu faço para que eles fiquem regulares? Eu corto aqui a terminação Z, coloco o meu R e aí eu acrescento a terminação normal. Por exemplo, eu farei, você dirá, nós faremos, tudo bem? Então, eu não... são esses 3, eles, na verdade, não são muito difíceis, não. Então, tenho, por exemplo, aqui uma frase, eu farei, isso aqui é um R, tá, pessoal? Que eu não consegui fazer muito bem. Eu farei uma viagem. Tá? Então, tenho aqui também o imperativo, que é importante lembrar que o imperativo ele é usado para ordens, para indicações, conselhos, pedidos também, né? O imperativo não é somente para ordens. Então, como é que eu vou formar o meu imperativo? Por exemplo, eu tenho o verbo cantar. O presente de cantar para eu, que ele é o principal, eu canto. Então, eu vou substituir o O pelo E, porque este verbo é terminado em AR. Então, fazer. Como é que é o presente? Eu faço. Então, eu substituo o O pelo A, porque o verbo fazer é terminado em ER. Eu abro. Então, eu substituo o O pelo A, porque os verbos que também são terminados em R terminam em A. Então, como ficaria? Cante, faça, abra. Tudo bem? Lembrando que esses verbos aqui são os irregulares, que seria o verbo saber, saiba, de, dar, haja, de haver, esteja, de estar, seja de ser e queira de querer, tudo bem? Essa estrutura, ela também serve igualzinha para o presente do subjuntivo, só que o presente subjuntivo vai ser diferente porque eu vou ter que ter as minhas estruturas que vão pedir que seja isso, tudo bem? Então, a estrutura como eu armo é igual ao imperativo, mas o uso ele vai ser totalmente diferente, tudo bem? Outra coisa que é importante saber, para não confundir, porque muitos alunos confundem também, é o infinitivo pessoal com o futuro do subjuntivo, tá? Lembrando que o infinitivo pessoal eu vou utilizar quando eu tenho sem, por ou para. Por exemplo, eu fui à festa sem beber. Então, observem que eu tenho aqui beber, que ele é o meu verbo, que ele está na forma original. Então, eles foram à festa sem beberem. Opa! Então, por que eu tenho aqui beberem e não beber? Vamos lá. Eles, neste caso, é plural. Se todos aqui são singular, por exemplo, eu, você foi à festa sem beber, ele foi à festa sem beber, não vai ter nenhuma alteração no meu infinitivo. Mas como eu tenho aqui eles, que é plural, então eu vou ter que colocar a minha terminação em. Então, seria beberem. Se fossem nós, seria nós fomos à festa sem bebermos. Bebermos para nós. Tudo bem? Então, aí eu tenho aqui eles, que está explícito na minha frase. Como está explícito na minha frase, eu tenho que colocar o infinitivo pessoal referente a eles, que seria beberem. Tudo bem? Mas, neste caso aqui, foram à festa sem beber,
eu não preciso colocar beberem porque não tenho aqui eles na minha frase, eu tenho apenas foram. Então, eu entendo que é eles porque o meu verbo aqui foram é para eles, mas eu não preciso colocar aqui o infinitivo pessoal. Mas eu poderia também usar foram à festa sem beberem, não tem nenhum problema, também está permitido, é opcional neste caso. Então, por que é muito importante também para definir em português? O Senhor pediu para passar. Então, nessa frase, eu entendo perfeitamente que ele quer passar, tudo bem? Mas se eu digo assim, o Senhor pediu para passarem, então ele não pediu para ele mesmo passar, ele pediu para que outras pessoas passem, tudo bem? Então, esse seria o uso do infinitivo pessoal, que ele vai ser importante quando eu tenho plural na minha frase, tudo bem? E quando eu uso sem, por e para, lembrando disso, tá? Então, vamos lá. O futuro subjuntivo. Quando que eu vou usar o futuro subjuntivo? É quando eu me refiro ao futuro, mas quando eu tenho aqui as minhas expressões. Quando, se, antes que, sem que, antes que, até que, tá? Então, quando eu tenho essas expressões, eu tenho outras também expressões, eu vou usar o futuro subjuntivo, tá? Então, lembrando que o futuro do subjuntivo, ele vai partir do pretérito perfeito. Eles, tudo bem? Então, eu tenho que ter eles e eu tenho aqui as minhas palavrinhas. Por exemplo, eles fizeram, eles compraram, eles trouxeram. Então, quando eu armo isso aqui, eu corto a minha terminação ão. Então, vai ficar quando eu fizer, quando ele fizer, quando nós fizermos. Então, eu tenho que acrescentar o meu mus. Quando vocês fizerem, tudo bem? Então, lembrando que não tem forma irregular para este tempo, tá? Então, já facilita um pouco. Então, por que eu mostrei para vocês os outros verbos também, os outros tipos de futuros e o imperativo? Porque sempre que eu tiver o meu futuro subjuntivo, eu vou ter que combinar ou com o futuro imediato, ou com o futuro do presente, ou com o imperativo. Por exemplo, aqui, se eu fizer uma viagem, eu irei ao Brasil. Tudo bem? Então, observem aqui que eu combinei o meu futuro do subjuntivo mais o meu futuro do presente, tá? E como eu comecei a minha frase com a expressão, uma dessas expressões que eu coloquei aqui, eu tenho que obrigatoriamente colocar a minha vírgula, tá? Aqui, no outro caso, ligue para mim quando chegar. Observe que aqui, ligue, eu tenho o imperativo, tudo bem? Mas o quando, que é a minha expressão, não começa a frase, está aqui no meio da frase. Então, seria ligue para mim quando chegar, sem vírgula, tá? Se ficasse assim, quando chegar, ligue para mim, teria que ter vírgula. Quando chegar, vírgula, ligue para mim, tá? Aqui, vou comprar tudo quando eu for ao Brasil. Então, tenho aqui o meu futuro imediato. Quando eu for ao Brasil, também não tem vírgula, porque o quando está aqui na metade da minha frase, tudo bem? O outro uso do futuro subjuntivo seria para as orações que são relativas. Então, por que eu digo que as orações são relativas? Porque, por exemplo, vou comprar tudo o que eu quiser. E se eu não quiser comprar nada, eu não vou comprar nada. Então, por isso que é relativo, né? Se eu quiser ou não quiser, não sei, depende do meu humor quando eu estiver lá para comprar. Ou, por exemplo, assim, eu vou comprar tudo que tiver na loja. E se a loja não tiver nada, não vou comprar nada. Então, é por isso que nós dizemos que essas orações são relativas, tudo bem? Espero que tenha ajudado, meus amores, e até a próxima.